Olá, turminha do quinto ano. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos estudar o gênero textual entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, veiculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, entre outros. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos também, como a notícia e a reportagem. Turminha, para a construção deste gênero, é preciso ter a presença de um entrevistador e também de um entrevistado. Dessa forma, o diálogo acontece e assim pode ser transmitido de forma oral ou por meio de vídeo, veiculado, por exemplo, pelo rádio ou pela TV. Mas também pode aparecer de forma escrita, veiculado, por exemplo, em jornais, revistas ou páginas da internet. Então, trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado ou entrevistados, quem responde às perguntas. Aqui nas imagens vamos observar uma entrevista, só que de perfil, onde o foco da informação é a personalidade. Geralmente é uma pessoa pública, um artista que chama a atenção, desperta a curiosidade dos telespectadores ou leitores. E vejam só, a entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade. Uma vez propõe um debate sobre determinado tema ou discurso direto, que é a sua principal característica. Vamos observar aqui a presença do entrevistador e do entrevistado, um fator muito importante, e a linguagem dialógica e oral, aquela relação entre locutor e interlocutor, as conversas, as perguntas, como também as respostas. E também textos informativos ou opinativos. Informativos quando o objetivo principal é transmitir um fato ou um acontecimento real. E opinativo quando o entrevistado expõe as suas experiências, sua opinião, o que ele acha a respeito de um determinado tema. E também mescla a linguagem formal e informal, visto que, na entrevista, as palavras do entrevistado elas não são alteradas, não. Então, por meio de seu diálogo, pode acontecer de falar palavras informais, gírias e etc. E isso não pode ser alterado, tem que ser transmitido na íntegra. E assim vamos falar do discurso direto, que é justamente isso, quando o entrevistador respeita fielmente as palavras do entrevistado. Então, turminha, vale a pena conferir a diferença entre discurso indireto e discurso direto. Aqui, no gênero entrevista, vamos trabalhar o discurso direto. Mas vejam só, no discurso indireto, o próprio locutor é responsável por explicar a fala do interlocutor. É quando o narrador, por exemplo, ele vai ali transmitir a fala dos personagens e pode acontecer uma certa alteração. Já no discurso direto, é quando a fala é reproduzida fielmente, sem nenhuma alteração. E isso ocorre no gênero entrevista. Então, turminha, agora vamos para a observação do layout de uma entrevista. Aqui não vamos nos prender à leitura, mas apenas à observação dos pontos principais que compõem a estrutura. Primeiramente, o nome do veículo de comunicação, aqui no caso uma revista, a revista Isto É. O tema, que é a entrevista com Maurício de Souza, e aqui o destaque, um trecho do texto onde chama a atenção do leitor, convida ele a ler a reportagem. E aqui vamos observar perguntas e respostas, o diálogo que há entre o entrevistador e também o entrevistado, ou seja, onde vai discorrer todo o tema. Então, turminha, essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Na próxima aula, vamos estudar mais sobre o gênero entrevista. Aguardo vocês!